Boa tarde, vou falar um pouco sobre a vida de Manuel Bandeira. Manuel Carneiros de Souza Bandeira nasceu no dia 19 de abril de 1886, na cidade de Recife, filho de uma dona de casa e de um engenheiro. Em 1890, sua família transferiu-se para Petrolins, no Rio de Janeiro. Ali onde chegou aos 4 anos, o poeta diz ter nascido para a vida consciente e ter descoberto o segredo da poesia, já que memórias dessas passagens por Petrolins vinham carregadas de uma emoção que mais tarde ele identificaria como a de natureza artística. Aos 6 anos, a família regressou ao Recife, onde ele permaneceria por mais 4 anos. As figuras populares da terra natal, as cantigas de rodas, as ruas com nomes líricos da União, da Aurora, da Saudade, Formosa, Princesa Isabel, vão invadindo a vida do poeta e construindo o que ele chamava minha mitologia. Cedo se deu conta de que a poesia estava em tudo e que o lirismo e o polém que reveste o mundo. Ao comparar esses 4 anos da influência com os restantes da vida, Bandeira se dizia espantado do vazio destes últimos frente à desigualdade daquela quadra distante. De volta ao Rio de Janeiro, onde ele viveria até morrer, morou aos 6 anos no bairro das Laranjeiras. Recursou o ginásio, colégio Pedro II. Sua mãe não deixava brincar nas ruas com outras crianças, mas ele mantinha o contato estreito com gente do povo, servindo, como ele mesmo relata, de intermediário entre a mãe e os fornecedores da casa, o vendeiro, o açougueiro, o quitandeiro, o padeiro. Bandeira diz que essa influência da fala é dos modos populares, contrabalançava a formação rígida que recebia na escola, impressionava o seu imaginário. No colégio Pedro II, teve professores que souberam conduzi-lo na aventura literária, na qual o pai havia iniciado. Apaixonou-se por Camões, Bilac, Machado de Assis. Consta que na adolescência teve a felicidade de tomar o mesmo bonde que Machado de Assis. E ambos puseram-se a conversar sobre Camões. O velho mestre quis lembrar de uma estrofe do autor, Os Lusíadas, mas não pôde e Bandeira declamou. Aos 17 anos, partiu para São Paulo, onde se matriculou na Escola Politécnica para fazer faculdade de arquitetura. Mas ao final do primeiro ano, contraiu tuberculose e teve de interromper os estudos. Voltou ao Rio e passou várias temporadas em cidades de clima propício para amenizar os sintomas da doença. Entre 1904, quando caiu enfermo, e 1917, ano de publicação de seu primeiro livro, Ciência das Horas, Bandeira pouco pôde fazer, tolhido pela tuberculose, mas, em compensação, esse período foi intensamente rico para sua formação literária. Leu muito, dominando a arte poética. Em 1913, foi para a Suíça, tratar-se no sanatório de Clavadel. Ficou naquele país durante 16 meses e, no sanatório, conheceu o jovem Paul Éluard, um grande poeta francês. Conheceu também a esposa de Éluard e, mais tarde, de Salvador Dalí, Mademoiselle Diakonova, a Gala. Além deles, impressionou-se com o poeta húngaro Charles Picker, falecido precocemente. A partir da publicação do seu segundo livro, Carnaval, em 1919, Bandeira começou a fazer conexão com o grupo paulista e faria Semana de Arte Moderna, 3 anos mais tarde. Guilherme de Almeida foi o primeiro a ler a obra, indicando para os demais. Em 1921, os artistas de São Paulo foram ao Rio de Janeiro, numa tentativa de estender o movimento modernista, e Bandeira conheceu Mário de Andrade, de quem seria amigo por toda a vida. Manuel Bandeira não quis participar da Semana de Arte Moderna de 22. Achou o tom do evento um pouco contundente. Nunca atacamos publicamente os mestres parnasianos e simbolistas. Nunca repudiamos o soneto, nem de modo geral, os versos metrificados e rimados. Apesar da limitação que a doença lhe proporcionava, Bandeira trabalhava como tradutor. Depois da morte de seu pai, em 1920, o poeta mudou-se para a Rua do Curvelo e lá ficou 13 anos. Em seguida, foi para Moraes e Vale, na Lapa, onde de sua janela avistava um beco, no qual podia ver as crianças brincando, os vendedores e as mulheres que passavam. O dia a dia prosaico daquela gente ilustrou muitos poemas do autor
e o próprio beco foi tema de alguns deles. Em 1938, foi nomeado professor de literatura do Colégio Pedro II. Sua produção literária, se não copiosa, era bastante regular. Alguns de seus versos foram musicados por compositores de renome, como Villa-Lobos. O prestígio vinha do público e da crítica. Em 1940, foi indicado para a Academia Brasileira de Letras com 21 votos, contra todos os prognósticos de morte que a tuberculose lhe deu desde os 18 anos. Bandeira viveu até os 82 anos, vindo a falecer no Rio de Janeiro a 13 de outubro de 1968. 3 fases na obra poética de Manuel Bandeira. Fase pós-simbolista. Inclui seus 3 primeiros livros, Cinza das Horas, Carnaval e Ritmo Dissoluto. Nesse primeiro momento, sentimos o poeta ainda impregnado do espírito decadentista, bem como de musicalidade formal. Fase modernista. Inclui Libertinagem e Estrela da Manhã. Os versos livres e brancos, que ele começou a ensaiar no livro Carnaval, tornam-se uma constante. O vocabulário intensifica sua coloquialidade. Enfim, o poeta adere às ideias de vanguarda que nortearam parte do primeiro momento modernista brasileiro. Fase pós-modernista. Lira dos 50 anos contém a maior parte da obra do poeta. Nela, Manuel Bandeira concilia a tradição e a vanguarda, permitindo que versos tradicionais coexistam com versos livres, rimas e versos brancos. Formas populares como o rondô são incorporadas à sua produção. O poeta parece não estar preocupado com tendências, mas sim em exercer seu êxito com a liberdade de transitar pela forma que mais se adequara ao espírito das emoções que deseja transbordar. Libertinagem. Nesse seu primeiro livro, inteiramente modernista, Manuel Bandeira revela-se seguro no domínio do verso livre e das demais inovações que a geração de 22 adotou, inspirada nas vanguardas europeias. Publicado em 1930, é um livro de poemas que sintetiza todas as aspirações revolucionárias da fase heróica do modernismo brasileiro, a geração de 22. A obra reúne 38 poemas, escritos entre 1924 e 1930. Em sua maioria, nota-se a intenção do poeta de cortar laços com as formas tradicionais, acadêmicas e passadistas. Por esse motivo, é considerado o livro mais vanguardista de Manuel Bandeira e o primeiro totalmente modernista. Nele, pode-se observar um poeta mais seguro em relação à própria liberdade de expressão proposta pelo modernismo. A infância. Manuel Bandeira invoca constantemente a infância e sua poesia, especialmente a passada no Recife entre os 6 e os 10 anos. As ruas da cidade, gente simples, a cozinheira e a babá são o cenário e as personagens que ele focaliza, ora amarelados pelo tempo e ora viçosos e coloridos. A temática amorosa na poesia de Bandeira. Uma de suas vertentes, o descobrimento amoroso, a passagem da infância para a adolescência, desta para a idade adulta. O pasmo do menino desajeitado frente à delicadeza do amor das mulheres. A submissão ao gozo de amar são retratados em muitos momentos. A morte. A temática obsessiva da morte de Manuel Bandeira nunca resvala para a autopiedade. Ao contrário, prefere a ironia e o humor como instrumento para desenvolver a tensão da morte e o escapismo na fantasia, como se observa em Passárgada. O desejo de morrer sem deixar sequer um nome revela uma serenidade e uma aceitação da morte, que só observa naqueles para quem a dor de viver parece por vezes insuportável. Quando ontem adormeci, na noite de São João, havia alegria e rumor, estrondos de bombas, luzes de bengala, vozes cantigas e risos, ao pé das fogueiras acesas. No meio da noite, despertei. Não ouvi mais vozes nem risos, apenas balões,
passavam errantes silenciosamente. Apenas de vez em quando, o ruído de um bonde cortava o silêncio como um túnel, onde estavam os que há pouco dançavam, cantavam e riam, ao pé das fogueiras acesas. Estavam todos dormindo, estavam todos deitados dormindo, profundamente. Quando eu tinha 6 anos, não pude ver o fim da festa de São João, porque adormeci. Hoje não ouço mais as vozes daquele tempo. Minha avó, meu avô, Tom Antônio Rodrigues, Tomásia, Rosa, onde estão todos eles? Estão todos dormindo, estão todos deitados dormindo profundamente. Os sapos, enfunando os papos, saem da penumbra, aos pulos. Os sapos, a luz os deslumbra. Enrouco a terra, berra o sapo-boi. Meu pai foi à guerra, não foi, foi, não foi. O sapo tanoeiro, parnasiano aguado, diz meu cancioneiro e bem martelado. Vede como primo em comeus hiatos, que arte, e nunca rimo os termos cognatos. O meu verso é bom, frumento sem joio, faço rimas com consoantes de apoio. Vai por 50 anos que lhes dei a norma reduzir sem danos as formas à forma. Clame a saparia em críticas céticas. Não há mais poesia, mas as artes poéticas. Urra ao sapo-boi, meu pai foi rei, foi, não foi, foi, não foi. Brada em um assomo, o sapo tanoeiro, a grande arte é com lavor de joalheiro, ou bem de estatuário. Tudo quanto é belo, tudo quanto é vário, canta no martelo. Outros sapos, pipas, o mal em si cabe, falam pelas tripas, sei, não sabe, sabe. Longe dessa grita, lá onde mais densa, a noite infinita, veste a sombra imensa, lá fugido ao mundo sem glória, sem fé, no peral profundo e solitário é, que soluças tu, transido de frio, sapo cururu, da beira do rio.